R$ 1.000. Parece pouco. Parece insuficiente. Parece que não dá para fazer nada de relevante com esse valor num mundo onde tudo custa caro, onde a inflação corrói o poder de compra todo mês, onde os ricos parecem estar em outro planeta financeiro completamente inacessível para quem começa do zero. Mas e se eu te dissesse que R$ 1.000, tratados do jeito certo, com a mentalidade certa, com a estratégia certa, são o começo de algo que pode mudar completamente a sua trajetória financeira? Não é promessa vazia, não é motivação barata. É o que Robert Kiyosaki ensinou durante décadas para milhões de pessoas ao redor do mundo. Que a riqueza não começa com um grande capital, começa com uma grande decisão. E a decisão de fazer R$ 1.000 trabalharem por você, em vez de gastá-los, é exatamente essa grande decisão. A maioria das pessoas que tem R$ 1.000 disponíveis faz uma de duas coisas. Ou gasta em algo que desaparece em dias, ou deixa parado numa conta que rende quase nada, enquanto a inflação come silenciosamente o valor real daquele dinheiro. Os dois caminhos levam ao mesmo lugar: zero patrimônio, zero renda passiva, zero progresso financeiro real. Existe um terceiro caminho, e é esse que você vai aprender hoje. Fica comigo até o final desse vídeo porque o que você vai ouvir aqui pode ser o ponto de virada que você estava esperando sem saber que estava esperando. Se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreve-se agora. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Dá um like nesse vídeo, porque isso ajuda essa informação a chegar em quem mais precisa. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber de qual cidade, de qual estado, de qual país essa mensagem está chegando até você. O que Kiyosaki viu que a maioria nunca vê? Kiyosaki cresceu ouvindo duas filosofias completamente diferentes sobre dinheiro. O seu pai biológico, homem educado e trabalhador, acreditava que dinheiro era escasso, que R$ 1.000 eram pouco, que era preciso muito capital para começar a construir algo de verdade. Essa crença o manteve numa vida de esforço sem acumulação real. O pai rico, o empresário que foi seu mentor desde criança, pensava de forma radicalmente diferente. Para ele, o valor inicial não era o que definia o resultado. Era o que você fazia com ele. Era a decisão de tratar cada real como uma semente, em vez de tratá-lo como algo a ser consumido. Kiyosaki conta que seu pai rico lhe deu uma das lições mais poderosas da sua vida quando ele ainda era criança. Disse que a diferença entre rico e pobre não estava no quanto tinham. Estava em como pensavam sobre o que tinham. O pobre olha para R$ 1.000 e vê o que pode comprar. O rico olha para R$ 1.000 e vê o que pode construir. Essa diferença de perspectiva parece simples, mas ela é o que separa quem acumula patrimônio de quem perpetua a dependência financeira por gerações. Por que R$ 1.000 são mais poderosos do que você imagina? Vamos falar de matemática real antes de qualquer coisa. R$ 1.000 investidos hoje num instrumento que rende 10% ao ano valem R$ 1.100 em 12 meses. Parece pouco, mas você ainda não adicionou o poder da consistência. Se você investe R$ 1.000 hoje e continua investindo mais R$ 1.000 todo mês, em 12 meses, você não tem apenas 12.000 investidos mais os rendimentos. Você tem um patrimônio que já está gerando renda sobre renda. Os rendimentos do primeiro mês geram rendimento no segundo. Os do segundo geram no terceiro. É uma bola de neve que começa pequena e vai crescendo com velocidade que aumenta a cada mês. Em 5 anos investindo R$ 1.000 por mês, com 10% de rendimento anual, você terá acumulado mais de R$ 76.000. Em 10 anos, esse número ultrapassa 200.000. Em 15 anos, se aproxima de 450.000. R$ 1.000 por mês. Menos de R$ 33 por dia.
menos do que muita gente gasta em aplicativo de comida num único final de semana. O dinheiro não é o problema. Nunca foi. O problema é o destino que você dá a ele. O primeiro passo: mudar a relação com o dinheiro. Antes de falar sobre onde investir os R$ 1.000, precisa acontecer algo mais fundamental. Uma mudança na forma como você enxerga esse dinheiro. A maioria das pessoas tem uma relação emocional e impulsiva com o dinheiro. Quando tem, gasta. Quando não tem, sofre. O dinheiro é fonte de prazer imediato ou de ansiedade. Nunca é tratado como ferramenta. Nunca é respeitado como ativo. Kiyosaki ensina que os ricos tratam cada real com respeito estratégico. Cada decisão de gasto é consciente. Cada decisão de investimento é intencional. Não existe dinheiro sobrando. Existe dinheiro esperando uma destinação produtiva. Quando você olha para os seus R$ 1.000 e pensa em o que pode comprar com eles, você está na mentalidade do consumidor. Quando você olha para os seus R$ 1.000 e pensa em o que pode construir com eles, você entrou na mentalidade do investidor. Essa transição não acontece de uma hora para outra. Precisa ser praticada. Precisa ser reforçada. Precisa ser testada nos momentos em que o impulso de consumir fala mais alto do que a estratégia de construir. Mas, cada vez que você escolhe a construção em vez do consumo, o músculo fica mais forte. E cada vez mais fácil fica tomar a decisão certa. Onde colocar os primeiros R$ 1.000? Agora vamos ao prático. Você tem R$ 1.000. Qual é o caminho mais inteligente para fazer esse dinheiro trabalhar? Kiyosaki divide os investimentos em categorias baseadas no nível de conhecimento e no momento financeiro de cada pessoa. E para quem está começando, a regra é clara: simplicidade antes de sofisticação, segurança antes de rentabilidade máxima, base sólida antes de estrutura elaborada. O primeiro destino para os primeiros R$ 1.000 deve ser a reserva de emergência. Se você ainda não tem uma, essa é a prioridade absoluta. A reserva de emergência é o que te impede de destruir qualquer investimento que fizer no futuro, porque um imprevisto apareceu e você não tinha para onde correr. Sem reserva de emergência, qualquer investimento que você fizer está vulnerável. Qualquer crise, qualquer despesa inesperada, qualquer momento de pressão financeira vai te forçar a resgatar o que estava construindo. E cada resgate desfaz meses de trabalho e mata os juros compostos que estavam operando a seu favor. A reserva de emergência deve ficar em aplicações de alta liquidez e segurança. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, fundos de renda fixa com resgate imediato. O rendimento não é o foco aqui. O foco é disponibilidade e proteção. Quando a reserva de emergência está construída, equivalente a pelo menos 3 meses das suas despesas mensais, os próximos R$ 1.000 e todos os que vierem depois podem ir para investimentos com foco em crescimento de patrimônio. Os ativos que R$ 1.000 podem comprar. Depois que a reserva está garantida, os próximos R$ 1.000 entram no jogo de construção de patrimônio de verdade. E aqui as opções são mais do que a maioria das pessoas imagina. O Tesouro Direto é acessível com valores a partir de R$ 30. Com R$ 1.000, você já consegue uma posição relevante em títulos do governo que pagam acima da inflação ou que rendem a taxa Selic. É seguro, é simples e é o ponto de entrada ideal para quem está começando a construir. Os CDBs de bancos médios oferecem rentabilidades superiores à poupança e, muitas vezes, superiores ao Tesouro Direto para quem está disposto a deixar o dinheiro parado por um prazo definido. Com R$ 1.000, você já tem acesso a boas opções, com proteção do Fundo Garantidor de Créditos, até R$ 250 mil por instituição. Os fundos imobiliários são uma forma acessível de ter exposição ao mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel inteiro. Uma cota de fundo imobiliário pode custar entre R$ 50 e R$ 200.
Com R$ 1.000, você pode comprar cotas de diferentes fundos, começar a receber aluguéis mensais distribuídos proporcionalmente e construir uma fonte de renda passiva real com um valor inicial modesto. As ações de empresas sólidas que pagam dividendos são outra opção para quem está disposto a aprender um pouco mais sobre o mercado. Com R$ 1.000, você não vai comprar uma carteira diversificada completa, mas pode começar a entender como o mercado funciona, como analisar empresas e como construir uma posição ao longo do tempo. Kiyosaki não defende uma classe de ativo específica. Defende o princípio de comprar ativos. Onde esses ativos estão, qual é o veículo específico, depende do conhecimento, do perfil e do momento de cada pessoa. O ativo que Kiyosaki coloca acima de todos, existe um ativo que Kiyosaki menciona em praticamente todos os seus livros como o mais importante de todos. Um ativo que nenhuma crise pode destruir, que nenhuma inflação pode corroer, que nenhuma demissão pode tirar de você. O conhecimento financeiro. R$ 1.000 investidos em educação financeira podem gerar um retorno muito maior do que R$ 1.000 investidos em qualquer produto financeiro. Porque o conhecimento muda a qualidade de todas as decisões que você vai tomar pelo resto da vida. Muda a forma como você analisa oportunidades. Muda a forma como você evita armadilhas. Muda a forma como você faz o dinheiro trabalhar em todos os contextos. Kiyosaki dizia que se você der um peixe a alguém, ela come por um dia. Se você ensinar a pescar, ela come para sempre. O conhecimento financeiro é a vara de pescar. E qualquer investimento que você fizer em aprender sobre dinheiro vai te pagar dividendos pelo resto da vida. Isso não significa gastar R$ 1.000 em cursos caros. Significa ler os livros certos, consumir conteúdo de qualidade, buscar mentores que já chegaram onde você quer chegar e aplicar o que aprende de forma progressiva e consistente. O erro mais comum de quem tem R$ 1.000 para investir. Existe um erro que aparece com frequência impressionante em quem tem os primeiros R$ 1.000 e decide investir. E esse erro destrói o potencial desse dinheiro antes que ele tenha chance de trabalhar. A pressa por resultado. Você investe R$ 1.000. No primeiro mês, o rendimento é 8, 10, 12 reais. E a decepção é imediata. Parece que não valeu a pena. Parece que o esforço de guardar não se traduz em resultado relevante. E a tentação de resgatar, de fazer algo diferente, de buscar uma alternativa que rende mais rápido, fica enorme. Essa pressa é o que mata mais patrimônios em formação do que qualquer outro fator. Porque os juros compostos precisam de tempo para mostrar seu poder real. Nos primeiros meses, o crescimento é lento. Nos primeiros anos, é moderado. Mas depois de uma massa crítica acumulada, o crescimento acelera de uma forma que parece impossível para quem está no começo. Quem resgata cedo nunca chega na fase em que os números impressionam. Fica eternamente no começo, eternamente decepcionado, eternamente convicto de que não funciona para ele. Quando na verdade não funcionou porque ele não deixou funcionar. R$ 1.000 precisam de tempo, não de sorte, não de mercado favorável. Só de tempo e de consistência para não serem tocados antes da hora. Como multiplicar R$ 1.000 com o tempo? Vamos falar sobre o que acontece quando você não para no primeiro investimento de R$ 1.000. O segredo não está nos R$ 1.000 iniciais. Está no hábito que eles representam. Porque quem consegue investir R$ 1.000 uma vez, com a mentalidade certa, consegue investir R$ 1.000 todo mês. E R$ 1.000 todo mês com consistência e rendimento composto se transforma em algo que poucos acreditam ser possível quando estão no começo. O caminho é simples, mas exige disciplina real. Você começa com R$ 1.000. No mês seguinte, adiciona mais 1.000. No mês seguinte, mais 1.000. Os rendimentos se somam ao que você adiciona. A bola de neve começa a girar. Depois de alguns meses, você aumenta o valor. Vai para 1.200,
depois para 1.500. Cada aumento acelera o processo. E conforme o patrimônio cresce, os próprios rendimentos começam a adicionar valores significativos sem você precisar tirar nada do bolso. Em 10 anos de consistência, você vai olhar para o extrato e não vai acreditar que tudo começou com R$ 1.000 e uma decisão. Não porque aconteceu algum milagre, porque a matemática dos juros compostos fez o que sempre faz quando você dá tempo e consistência para ela trabalhar. A mentalidade que transforma R$ 1.000 em riqueza. Kiyosaki repete em todos os seus livros que a riqueza começa na cabeça antes de aparecer na conta bancária. E a mentalidade que transforma R$ 1.000 em riqueza tem características específicas que vale nomear. A primeira característica é a visão de longo prazo. Quem pensa em longo prazo não se desanima com rendimentos pequenos no começo, não resgata por impulso, não compara sua situação atual com o destino que quer chegar. Foca no processo sabendo que o resultado vem com o tempo. A segunda característica é a paciência ativa. Não é a paciência passiva de quem espera sentado. É a paciência de quem continua agindo, continua investindo, continua aprendendo enquanto espera que o tempo faça a sua parte. É consistência disfarçada de paciência. A terceira característica é a indiferença ao consumo ostensivo. Quem está construindo riqueza com R$ 1.000 por mês não tem energia para gastar em aparência. Não está competindo com quem tem o carro mais novo ou o celular mais caro. Está focado no que ninguém vê, mas que um dia vai mudar tudo. A quarta característica é a humildade para aprender continuamente. Quem acha que já sabe o suficiente para de crescer. Quem continua aprendendo, continua encontrando formas melhores de fazer o dinheiro trabalhar. E formas melhores geram resultados melhores ao longo do tempo. Reflexão. R$ 1.000 daqui a 10 anos. Quero que você feche os olhos por um segundo e imagine 2 cenários. No primeiro cenário, você pega os R$ 1.000 que tem hoje e gasta. Compra algo que parece necessário ou que vai te dar prazer imediato. Em 2 meses, você nem lembra mais o que comprou. O dinheiro foi. A memória da compra também. No segundo cenário, você investe esses R$ 1.000 hoje. Continua investindo todo mês. Não toca. Não resgata. Deixa o tempo trabalhar. Daqui a 10 anos, você olha para o extrato e vê um patrimônio que mudou a sua relação com o dinheiro, com o trabalho, com o futuro. Qual dos 2 cenários você quer ter vivido daqui a 10 anos? A resposta é óbvia. Mas a decisão precisa ser tomada hoje, não daqui a 10 anos, não quando a situação melhorar. Hoje, com os R$ 1.000 que você tem agora ou com os que vão entrar no próximo salário. Kiyosaki dizia que cada real que você gasta é um empregado que você demitiu antes de ele trabalhar para você. E cada real que você investe é um empregado contratado que vai trabalhar por você para sempre. Quantos empregados você quer contratar hoje? Fechamento. A riqueza começa com uma decisão. R$ 1.000 não parecem muito, e de fato não são, isoladamente. Mas R$ 1.000, tomados a sério, tratados com respeito estratégico, colocados para trabalhar de forma consistente e paciente, são o início de uma jornada que pode levar você a lugares financeiros que hoje parecem distantes demais para serem reais. A riqueza não começa com um grande capital. Começa com uma grande decisão. A decisão de parar de tratar o dinheiro como algo para ser consumido e começar a tratá-lo como algo para ser multiplicado. Kiyosaki não ficou rico porque teve sorte. Ficou rico porque tomou essa decisão mais cedo do que a maioria. Porque entendeu que cada real era uma semente, que cada investimento era um passo, que cada mês de consistência era um tijolo numa construção que a maioria nunca vai ver até estar pronta. Você pode fazer o mesmo. Começa com os R$ 1.000 que tem. Começa com o que é possível hoje. E não para. Abre o aplicativo do banco agora. Define onde os próximos R$ 1.000 vão trabalhar. Configura a transferência automática.
E começa hoje a construção que vai mudar os próximos 10, 20, 30 anos da sua vida financeira. Porque a riqueza começa com uma decisão. E essa decisão pode ser tomada agora. Para te ajudar a transformar seus R$ 1.000 em patrimônio real de forma organizada e estratégica, criamos uma planilha financeira completa que vai te mostrar exatamente como alocar seus investimentos, acompanhar o crescimento do seu patrimônio mês a mês e visualizar o poder dos juros compostos, transformando pequenos valores em grandes resultados ao longo do tempo. Ela custa menos do que um cafezinho. Acesse pelo link que está na descrição desse vídeo. É o investimento mais barato que você vai fazer hoje e provavelmente um dos mais valiosos. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Manda para aquela pessoa que tem R$ 1.000 parados, sem saber o que fazer com eles. Esse gesto pode mudar a vida dela. Inscreve-se no canal, ativa o sininho, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo.